Nosso convidado de hoje começou a vida vendendo meias para comprar videogame. Com 25 anos, ele descobriu uma fraude no setor onde ele trabalhava. Eu tenho um mega de um cliente que tem uma necessidade, que eu vou às vezes trazer uma solução que muitas vezes nem eu vendo, eu indico alguém e depois eu vejo que essa necessidade ela é muito maior. Então eu trago novos clientes. As pessoas acham que vai criar uma tecnologia hoje e amanhã o cara já tá rachando de faturar. E não é assim, é totalmente ao contrário. Quando eu olhei, meu furo tava gigantesco. E meu sócio falou, isso aqui tá quebrado. Fatura 50 mil e deve 30 todo mês. A maior sorte da minha vida foi nascer numa família de vendedores. Se você acredita que dados são o novo petróleo do mercado, prepare-se para conhecer quem aprendeu a refinar isso. Nosso convidado de hoje começou a vida vendendo meias para comprar videogame. Então, ainda na adolescência, ele lavava carros, virou consultor do Serasa e com 25 anos ele descobriu uma fraude no setor onde ele trabalhava. E aí fez ele largar tudo e mais uma vez recomeçar do zero. E entre um insight e outro sobre marketing digital, ele conectou todos os pontos da jornada. Vendas, tecnologia, dados e a capacidade de escalar soluções simples, mas com inteligência. Com um empréstimo de R$10 mil, ele fundou a SegSmart. Mineiro, pai da Betina, casado com a Tamires. Nesse episódio, ele vai ensinar como transformar dados em resultados reais e como vender mais pelo WhatsApp. Bem-vindo, Felipe Ottoni. Garoto! Obrigadão pelo convite. Chegou! Que prazer fazer parte desse podcast, né? Obrigado, e é legal, né? Porque eu te assistia pelo YouTube, via lá as suas aulas, quando eu comecei a vender das suas técnicas e tal. E agora eu tô aqui diferente com vocês, podendo trazer um pouquinho desse case, né? Toda essa e evolução, parceiros, né? E sócio, daqui a pouco nós vamos contar. Isso aí, isso muito aí. Bom. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer o Felipe, porque eu já tava começando a ficar desconfiado. Porque o que você tá falando? O Felipe da SegSmart. Felipe. Falei, 1h, meia-noite, né? Isso aí. Eu falei, o Felipe acorda cedo, velho. 5h ele já tá mandando Sim, mensagem. Cara. Aí eu falei, preciso conhecer ele pessoalmente. Eu tava ficando desconfiada já. Ah, acontece com sua esposa também? Que a minha também é. O que é esse concer aí? 5h30. que é esse? Fala dele, meu Deus. Muito bom. Isso é legal. Seja bem-vindo. O que eu acho mais interessante, né? Que vendedor é isso aí, né? Cara, a gente se conecta, a gente gosta de trocar ideia, falar sobre tecnologia, sobre revolução. Eu também sou assim. E esse viés, desculpa só te interromper, mas esse viés até do empreendedorismo, a cada reunião, né, até a primeira ainda que eu participei com você online, ainda vem uma ideia de negócio. Aí ontem eu já fiz uma reunião com o André para um outro negócio, aí já falo, vai virando uma coisa, parece uma matriosca naquela bonequinha, vai abrindo outro negócio, vai abrindo outro negócio. Né? É muito legal. E vendedor legal, tem né? esse talento, né, cara? Porque na hora que a gente entra numa rodinha de vendedor, a gente sempre sai com um negócio novo pra vender, né? Por isso que não é muito bom juntar um monte de vendedor em bar, é o pior lugar do mundo. Porque aí você toma um monte de gente cheia de ideia, sai 8 CNPJ lá criado lá do bar, né? Mas é verdade, a gente tá... E aí, obviamente, né, juntando isso com escala, com tecnologia, né, que é a sua área, Felipe. Aí por isso que está saindo tanto projeto junto nosso aqui. A gente vai contar vários para o pessoal aqui. Mas vamos que tem muita pergunta boa. Muita coisa Bora boa. lá, Felipe. A primeira coisa é até nesse contexto que a gente está falando. Tem muito insight quando a gente se conecta com as pessoas ou quando a gente consegue ligar os pontos. A gente, sei lá, a gente funda uma empresa, 50 empresas por dia na nossa cabeça de ideias e vamos fazer negócio. Como que você fez para que um insight, né, virasse uma empresa e uma empresa de resultados tão expressivos como a SegSmart? E o que é a SegSmart, né? Então, eu sempre falo que todo negócio, antes de eu criar, eu penso assim, como que eu posso ajudar o meu cliente ou o meu amigo a vender mais, né? E muitas vezes as pessoas, elas começam a pensar no formato de vou criar um produto, um cliente para um produto. Então, você se apaixona pela ideia, aí, nossa, isso daqui vai dar certo, eu vou virar o Elon Musk do negócio, e aí depois você fala assim, não, agora está na hora de trazer o cliente. Totalmente diferente de eu tenho um mega de um cliente que tem uma necessidade, que eu vou, às vezes, trazer uma solução que muitas vezes nem eu vendo, eu indico alguém, e depois eu vejo que essa necessidade ela é muito maior. Então, eu trago novos clientes. O nosso próprio amigo Thiago Reis mesmo, um monte de cara que eu indiquei para ele lá, porque eu sei quem são as pessoas que têm um problema.
E o vendedor é o cara que sempre conecta a solução com quem tem um problema. isso aí. Então, primeiramente, você indica. Aí daqui a pouco você fala, ó, isso aqui é uma mega de uma oportunidade de negócio, vou começar a explorar mais sobre esse assunto. Aí você começa a brincar com a pessoa, tipo assim, quanto que você acha que custa? Quanto que você estaria disposto a pagar por essa solução? E depois nasce um negócio. Então, eu vejo que esse é o maior problema do empreendedor. Ele tem que sempre pensar nesse ponto. Se ele está trazendo um cliente para um produto, Uma ideia dele que é... ou ele está trazendo um produto para um cliente. Entendeu? Você pode ver que todo negócio, vou falar de tecnologia, Google, Facebook e tal, todos os negócios são lançados de forma gratuita. Pode observar. É verdade. Porque o usuário decide o que ele quer. O YouTube, até ele dar certo, ele foi 1 milhão de coisas. Mas por quê? O usuário sempre decide. Então as pessoas acham que vai criar uma tecnologia hoje e amanhã o cara já está rachando de faturar. E não é assim, é totalmente ao contrário. E aí o seu usuário começa a usar... Exemplo, a gente criou dentro da SegSmart a funcionalidade de transcrever áudio. Mas por que transcrever áudio? Onde que veio isso? Porque eu ficava pé da vida, eu estava numa reunião, alguma coisa, e o cara vai lá e me manda um áudio. E muitas pessoas colocam até no status assim, não me envie áudio. Eu falei, cara, eu vou usar uma IA para poder transcrever esse áudio do cara. Criamos uma solução, explodiu dentro da ferramenta. Então é sempre isso, a gente sempre está ligado à necessidade, entendeu? O Alan Barros, que a gente entrevistou aqui do Acelera aí, ele falou justamente isso. Eu perguntei, cara, o cara que vai fazer, sei lá, uma transição de uma carreira de executivo para empreender, né? Eu falei, qual que é a primeira coisa que você falaria? Vamos supor que é um amigo seu que está pensando nisso, você já fez, você contaria. E ele falou exatamente a mesma coisa que ele chamou de potência, né? Que ele falou Use isso, a tua potência, né? Quer dizer, não se apaixone pela ideia. Aí foi exatamente o que ele falou, cara, cuidado com a ideia, né? Eu falei, veja esse é um perigo. Onde é a sua potência, e a potência tem que estar atrelado ao segmento que tem cliente, né? Então, quer dizer, essa sacada é muito boa. Nossa, eu já investi muito negócio, apaixonado pela ideia, na hora que você olhou não dava nenhum cliente. Já perdeu dinheiro. Muito. Tudo que eu vou criar hoje, a gente pensa sempre no problema da venda. Eu sou vendedor nato. Meu pai, minha mãe é vendedor. Eu falo que a maior sorte da minha vida foi nascer numa família de vendedores. Né? E é engraçado que quando você é criança, você não pensa nisso, né? Você fala assim, nossa, meu pai podia ser médico. Pra que ficar viajando? Minha mãe é engenheira. Porque você olha seu vizinho que tem um PlayStation de última geração e tudo mais, e aí você fala assim, pô, papai não pode te dar, porque papai tá passando aperto e tal. Que essa foi a minha realidade. Então eu via vizinhos que tinham uma condição boa, que conseguia usar roupa de marca e tal, e eu falava, pô, meu pai podia ser médico. Então você sempre assimilava o resultado, né? Tem uma história muito, muito parecida, que é do Nelson Williams, falando do pai dele, que o pai dele era vendedor, era representante. E ele ia descobrir se ele ia comer carne no final de semana, na sexta-feira, que é quando o pai dele voltava de rodar. Caramba. E ele falou, por várias vezes, a gente não comeu por causa disso. Então, assim, ele fala que a experiência dele com vendas é muito parecida com as suas, de passar aperto, né? De falar, cara, todo mundo tem lá. Depende de comissão, a imprevisibilidade. E ele fala disso porque ele quando às vezes escrevem lá os haters, né? Olha lá o vendedor, né? O vendedorzão. Ele fala, cara, isso aí é o melhor elogio que você pode me fazer, né? E ele inverte esse jogo dele, porque eu consegui fazer de uma profissão que para mim era uma profissão que não dava para fazer dinheiro, né? Numa profissão que dá para fazer muito dinheiro, né? Porque... Mas eu só fui descobrir isso daí, que vendedor dá para ser bilionário com 25 anos, cara. Não, é depois. Antes você não descobre, disso, não. Quando deu o insight de que era vendedor? Porque muitas vezes a gente fala, inclusive isso, a pessoa é através da venda, mas ela não atrela a venda, ela atrela a profissão. A gente tem um exemplo de 2 médicos que eu consultei da mesma área. Um é muito conhecido, tem todos os indicadores de bem-sucedido, e uma outra está começando a entender o que ela precisa fazer. Um é um puta vendedor e a outra não. E aí, conversando com ele, ele fala, eu preciso vender o meu trabalho. Ele falou, e aí ele usou, inclusive, o exemplo do Thiago. Ele falou, não posso tratar você como uma
paciente, sim como uma cliente. Porque, Exato. e aí ele fala, só que pro médico olhar assim, falar, isso vai contra. Ele já aprende na o faculdade princípio, que vender isso é errado, é contra né? a ética do É. médico. A grande questão é que o médico, assim como qualquer vendedor, tá ali para solucionar uma necessidade do paciente, uma dor do paciente, física ou não, qualquer outra coisa que seja, autoestima, plástica, pele, enfim. E aí ele falou, eu me vejo como um solucionador de algo para o meu cliente. Então eu sou vendedor. A ferramenta que eu uso é a medicina estética, ponto. E as pessoas não veem dessa forma as profissões delas. Ó, e eu conheço um grupo que hoje tem mais de 200 médicos pagando 250 mil, que é do Dave Saldock For You, para aprender a vender. Exatamente. Os caras aprendendo a vender. Porque aí esses dias foi até engraçado, porque até o Flávio mesmo citou o seguinte, o cara mandou na caixinha de perguntas, por que uma pessoa paga 250 mil? Não, porque esse médico ele já ganha hoje 150 e ele quer ganhar 300. E ele não sabe muitas vezes vender. Eu falei, cara, antigamente você olhava e falava com a pessoa que você era vendedor. Minha mãe eu falo que eu comecei a ser sabotado em casa. Meu pai lá, toda semana viajando, sai segunda, chega sexta, minha mãe falava assim, Felipe, você não gosta de estudar não, hein? Vai virar vendedor igual seu pai. É muito Olha comum isso. É muito comum, né? Louco, né? Eu ouvi isso com 12 anos, pô. E aí eu sempre falo muito com meu pai. Eu falei, pai, o melhor presente da minha vida que você pode ter me dado foi me ensinar a vender. E eu vejo que, assim, existe uma diferença muito grande quando você aprende cedo, sabe? Eu acho que tem um poder ali na adolescência de uma virada de chave, assim, cabulosa. Eu aprendi com 12 anos. Mas por quê? Meu pai me pegava meio em Juiz de Fora. Eu lembro até hoje, custava R$1. E ele falava, você vai vender por R$2. R$1 é seu e R$1 é meu para ir lá buscar mais meia para você. Eu vendia 20 meias por dia. Olha que fantástico, cara. Eu ganhava R$20 por dia. Só que eu não sabia, recentemente que eu fui fazer essa pesquisa, que veio um insight, que o salário mínimo era R$200 naquela época. Eu ganhava 10% do salário mínimo num dia. E aí? Com 12 anos. Com 12 anos. E a gente tem vários estudos comprovando que filhos de pai vendedores, né, têm muito mais sucesso na carreira do que daqueles que não são. Então, inclusive, isso é usado muito para recrutamento e seleção, né, em geral. Por quê? Porque a gente sabe que o ambiente ele tem um impacto no resultado maior até do que a própria força de vontade. Acredito demais nisso. Então, escutar sobre isso e tal, mas é interessante porque é uma questão de ressignificar, né? Totalmente. Porque senão você olha lá, vê, né, o pai fora, viaja, não sei o que, e não sobra dinheiro, é o que a pessoa às vezes até quer se afastar. Mas ela entende a rotina, o cara viveu aquilo o dia inteiro. Então, para ela, por exemplo, ter que trabalhar, né, ter que correr atrás, não é um negócio do outro mundo. Por isso que, em geral, filhos de pais vendedores têm sucesso mais. A gente vai falar de dois assuntos que a gente tratou aqui. Um que é essa questão de recrutamento e seleção que a gente falou de vendedor, né, a dificuldade que está de achar gente no mercado, mas eu queria dar um passinho, se você tiver outro pode fazer, entendeu a Seg Smart, como ela faz dinheiro. Então, manda bala aí. E um ponto muito interessante sobre isso é que é o seguinte, eu não sei se você já ouviu com certeza, né? As mães chegavam e falavam assim, meu filho tá precisando trabalhar? Você tem alguma vaga na sua empresa? Pode ser até de vendedor. Quer dizer... E assim, a maioria das pessoas começa a sobrar nada. Né? Como vendedor. Tipo, era um negócio... vai vender na loja do fulano, fazer alguma coisa. Não, e qual vendedor que nunca ouviu? Não deu certo nada na vida, virou vendedor. E só não fala mais hoje, porque hoje resultado. O pessoal tá com cuidado com as palavras, mas pensa. E aquilo que você falou, você começa a ter orgulho de ser vendedor, depois você começa a dar certo. Até lá você não tem muito orgulho. A vida é uma venda, né? Eu lembro, cara, eu ia me apresentar lá pro seu pai, lá pro pai da Flávia, lá, né? Que você faz o quê? Eu mexo com não sei o quê. Não é que você mexe com não sei o quê, você vende. Eu mexo com aquilo. Não, você não quer falar que você é vendedor do negócio. Eu mexo com mídia, eu mexo com não sei o quê, né? Você ficava com vendedor, com vergonha. Que hora que você não fica? A hora que começa a dar certo. Porque aí, né, começa a fazer o dinheiro. E antigamente a gente não tinha acesso a isso, né? Nem ferrando. Tanto que eu comecei a acreditar, pra você ver, eu comecei com 12 anos. Com 25, eu comecei a acreditar que vendas era um negócio que, tipo assim, vou passar aperto igual meu pai, entendeu? Se eu não entender do negócio, né? Se eu não for me profissionalizar, né? Até o dia que eu despertei, porque eu vi um bilionário com B
falando que vendedor, que ele só chegou ao bilhão porque ele é vendedor. Isso é o cara num jato, pô. Aí eu, peraí, eu nunca vi uma pessoa dessa falando tá que... diferente do que minha mãe falou, né? Entendeu? Aí você começa a mudar essa questão do resultado. E eu acredito que o marketing digital também mudou muito isso, porque pessoas começaram do absoluto zero a aparecer de Ferrari. Então, assim, as pessoas sempre vão julgar mediante o resultado, né? Eu falo que hoje minha mãe vira e fala assim, ainda bem que você virou vendedor. Mudou até a frase da mãe. Entendeu? Mas e não é por maldade, porque eles foram vendedores a vida inteira e eles passaram muita necessidade. Então, muitas vezes, a mãe quer que você seja um engenheiro, que você seja um médico e tal, entendeu? E muito disso se vem porque agora está mais acessível o conhecimento e principalmente para vendedor. Mas naquela época você tinha a faculdade de medicina, você tinha a faculdade de odontologia, você tinha a faculdade de direito. E de vendedor você não tinha nada, você vai lá e se vira. Agora a gente tem. Então, assim, a gente tem as formações, a gente tem a nova escola de vendas, inclusive. Então, você hoje tem acesso ao conhecimento que te leva a um outro patamar, independentemente das pessoas que você se relaciona. Se você está ali, estuda e vai. Antes, você performava bem se você conseguia conectar os pontos de aprendizagem, ou se você tinha um bom gestor, ou um vendedor para modelar, ou um pai vendedor que era excepcional, né? Isso também... eu falo, isso traz excelente porque abre muitas portas para vendedores e também traz uma responsabilidade muito maior. Porque se você tem acesso, inclusive a conteúdo gratuito como o próprio YouTube do Thiago, e não performa, poxa, tem alguma coisa aí em você, mais do que na profissão, né? Não, e um ponto interessante também, você falou da nova escola. Hoje eu recebo muita caixinha de pergunta, muitos amigos que me viram desde a infância e falam assim, cara, por que você hoje tem tanto sucesso? Tem Land Rover, tem mansão, tem lanche e tudo mais. Qual que foi a virada de chave? Eu falei, o dia que eu aprendi que eu tinha que estudar para me vender cada vez mais. Então hoje, quando a gente vai lá bater papo 5 horas da manhã, eu já peguei uma prática na minha vida, que eu acordo 5 horas e estou consumindo conteúdo. Estou estudando, estou descobrindo um novo, estou sempre na frente, porque foi isso que foi minha grande virada de chave em 2015. Entendeu? Eu era vendedor de porta a porta. Era o cara ali, em 2015, estava vendendo proteção para caminhão de porta a porta. Só que aí eu descubro que agora tem como você vender através de um link, né? E não foi nem nesse segmento, porque eu tinha já desistido desse segmento, tomei 2 pernadas e tal, fiquei frustrado, e aí começou a vir aquelas dúvidas. Cara, será que eu devo arrumar um emprego? Pô, tô devendo e tal, não sei o quê, e não sabia nem dever, pegar dinheiro com parente, que você não pode comer nenhum hambúrguer, que o parente já fica olhando assim pra você. Melhor tipo pegar assim, do agiota você vai comer esse hambúrguer mesmo, você podia comer o mais barato, que você tá me devendo, desgraçado. Entendeu? E aí, nesse momento, vai ser quando eu tenho, eu descubro sobre o marketing digital, em 2015. Tive esse acesso a um vídeo do Flávio e tal, eu lá naquela situação, falei, caraca, bicho, eu tô fazendo tudo errado. Eu tenho que estudar e eu tenho que aprender, em vez de ficar batendo de porta em porta, eu tenho que aprender a escalar. Eu ouvi a palavra a primeira vez, escalar. Como assim escalar? Você tem que falar com o maior número de pessoas, igual hoje. O melhor vendedor é o cara que tem um funil sempre cheio. O cara está prospectando, está negociando e está convertendo. O vendedor hoje que não prospecta, que só fica em disparo de mensagem no WhatsApp, esse cara já era. Você vai ver que o cara entra ali no modo automático, e o cara que é sempre o mais fácil e tal, esse cara não escala. E aí é massa, porque nessa fase eu falo que essa foi a minha grande virada de chave. E eu tive sorte na vida de quebrar. Hoje eu falo que eu tive sorte, porque se eu não tivesse quebrado, eu não teria descoberto o que eu descobri. Que aí veio a parte da Uber, né, para o Brasil. Eu achei incrível. Como assim que você pede um carro por um aplicativo? Ela só tinha ido para Rio de Janeiro e para São Paulo. Falei, como assim? Você pede um... Nossa, e aí eu comecei a ver sobre ganhar dinheiro dirigindo com a Uber. Eu, naquela situação de vendedor, eu falei, pô, 5 mil já é um salário de engenheiro. Eu sei dirigir. Eu sei dirigir, eu tenho um golzinho lasanha aqui, porque é cheio de massa. Vou virar motorista da Uber. E aí eu fiquei sabendo que tinha vendedor, né? A gente sempre tá pensando em venda o tempo inteiro. Aí era assim, cara, mas se você indicar um amigo seu, você ganha R$400. Eu... Peraí, pô. R$400? Nossa, eu tenho um monte de amigo que vai querer ser motorista. E aí eu tava fazendo um curso de marketing digital em 2015 da Camila Porto, Facebook para negócio. Comprei com mais 3 amigos, porque eu não tinha dinheiro, né? E tinha que dividir, Eu também já comprei com Camila Porto, já também. E aí eu descobri sobre fazer a venda como afiliado. Ou seja, o que é o afiliado? É um vendedor online.
Isso é um afiliado. O cara não é dono do negócio, ele vende para alguém e ele ganha dinheiro. Um representante comercial indicando online. um link. É isso aí. Eu falei, caraca, bicho, vendedor. Olha pra você ver. E aí eu pego aquilo ali e começo a descobrir que dá para ganhar R$400 com a Uber, trazendo novos motoristas. Cara, a Uber foi pro Espírito Santo, ela fez uma reunião com a gente, marcou o lançamento. Eu lembro que eu não tinha nem R$50. Eu peguei R$50 emprestado, coloquei numa campanha para trazer motorista. Eu lembro até hoje, venha dirigir com a Uber, ganhar até R$5.000 por mês. Custo por clique. No primeiro dia, meu celular, R$12.800. Caraca, cara. Pensa no vendedor. Que vendo aquele negócio. Por a campanha. Cara, eu fiquei louco. Imagina. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu pensei? Na hora, eu vou tirar um print disso daqui, porque lá na frente ninguém vai acreditar que eu fiz isso. Em 3 dias, R$50 virou R$50.000. Aí, pum! Eu falei, meu Deus, eu descobri como que vender e ficar rico. R$50 virar 50 mil. E aí a Uber tem um negócio que é o seguinte, ela faz o lançamento, aí você ganha, né, essas indicações, só que depois que você cadastrou, tipo 3 dias mais ou menos, os próprios motoristas começam a cadastrar outro. Sim. Olha que loucura. Olha o poder da venda no negócio. Indicação. Entendeu? Que tem tudo a ver com o grande explosão que eu tive no mercado, que eu vou falar um pouco mais pra frente. E aí, depois disso, eu falo, não vou mexer nunca mais com nada que não tenha tecnologia. Eu falei, cara, descobri como vender através de um link. Atrair pessoas. Atrair, apresentar a solução do problema e receber uma comissão por isso. Aí vai ser quando eu volto para o mercado de proteção novamente, com toda uma visão, toda essa ideia, todo esse resultado que eu tive. Só que lembra, eu tomei pernada de 2 empresas que me machucaram muito, porque eu... Venda é confiança, né, cara? Isso, e a minha confiança era tão grande que eu tinha meus tios, amigo, irmão, tudo era cliente meu. Então, quando eu vi, eu falei assim, cara, eu não posso errar de novo. E aí eu tive uma experiência com Deus muito grande, e aí eu viro para Deus e falo assim, Deus, eu não quero errar. Não quero fazer essas coisas segundo a minha cabeça só por dinheiro. Eu quero construir um negócio muito grande. E aí ele me lembra de um cara que eu tinha conhecido em 2012, quando eu comecei no mercado. E o cara, ele vira para mim e fala assim, eu estava numa empresa que tinha 30 mil clientes. Tinha uma carteira de mais de 1.600 caminhões. Esse cara vira para mim, esse cara com 800 clientes, mais ou menos 5 anos de CNPJ, e falou assim comigo, cara, eu tô 6 meses de salário atrasado. Você chega numa empresa, você pensa que o cara vai encher o pavão. Vai contar vantagem. Eu cheguei lá e falei, não acredito que eu vim do Paraná para 7 Lagoas pro cara falar que tá com 6 meses de salário atrasado. E aí, o que acontece? Ele vira e me mostra. Ele falou assim, sabe por que eu tô 6 meses de salário atrasado? Porque o meu cliente é o cara mais importante. Então eu entrego aqui 50 sinistros por mês. Se esse cara, ele não recebe, o caminhão é a vida dele. Eu tenho contabilidade, eu tenho outras coisas, eu não vivo isso daqui. Isso aqui pra mim é um negócio que eu gosto de fazer. E eu falo assim, uau, eu nunca ouvi isso na minha vida. Sempre que eu chegava nas empresas, era um pavão mais incrível que o outro. O cara queria te bajular e tudo mais, porque ele tava querendo trazer você pro time. Ele me deu um choque de realidade. Beleza. Eu larguei aquele cara, conheci ele lá aquela vez e fui embora. 2015, tenho toda essa revelação, todo esse negócio, esse case da Uber. Eu falando com Deus, quem que eu lembro? Daquele cara. E aí eu viro e falo assim, Deus, lembrei do Marcelo. Eu falei, não, que cara é doido demais. Deixa eu te falar, beleza, então se é esse cara que é para me levar todo esse meu conhecimento, me mostra, eu vou provar você. Eu falei, eu vi esse cara uma vez na vida, eu vou ligar para ele, vou contar tudo que aconteceu na minha vida, e aí, se ele me emprestar R$10.000 emprestado, é porque esse cara quer me colocar toda essa ideia, todo esse negócio que eu trouxe. Eu ligo pra ele e falo assim, não, senti te ajudar. Que dia que você quer subir para o Paraná? Que lembra que eu tava no Espírito Santo. Uhum. Eu falei, o mais rápido possível. A gente vai para o Paraná, 2016, eu volto pra lá, pego R$10.000 emprestado e monto um escritório de vendas da empresa dele. Cara, naquela época, ele já tava com 1.180 associados. Mas imagina, o cara é tão devagar que em 2012 eu tava com 800 associados.
Caraca. 2016, o cara tava com 1.180. Pelo menos não tava com salário atrasado mais. Já é um grande passo para quem tá com 6 meses. Mas por que que eu gosto muito de contar essa história? Porque às vezes as pessoas, principalmente o vendedor, ele acha que quanto maior a empresa, maior vai ser o sucesso dele. E nem sempre. Com quem que eu me preocupei em primeiro momento? Com o meu cliente. Eu não queria passar por uma situação de ver uma empresa gigante, que faz, acontece, simplesmente me dar a pernada e deixar de desistir no outro dia. E aí eu preocupei com o meu cliente, porque eu tinha tecnologia, eu tinha acesso a como vender isso na internet. Então eu falei assim, eu preciso do lugar certo, eu preciso do produto certo. Para encaixar aqui no meu porque modelo. Porque tem que entregar. Claro, é. Se não entregar, você construiu uma torre e você derruba ela em 5 minutos. Entendeu? Porque era questão de reputação, internet, a jornada de compra é outra. O cara, você fala o produto, o cara vai lá no Google hoje e digita o nome da empresa. É a primeira coisa. E aquilo ali vai ser a tomada de decisão dele. Então eu sabia que o produto, a entrega do produto, a qualidade do produto era muito mais importante que qualquer outra coisa. Aí vai, eu monto o escritório lá, 6 meses, a gente bombou de vender, devolvo para ele os 10 mil e no outro ano eu viro para ele e falo assim, e aí, vamos montar um marketing digital? Isso já era 2017. Cara, sem sacanagem. O negócio era tão arcaico que eu lembro até hoje. Para passar preço para o cliente era 0,31 mais o valor do produto e tal e mandava para o cara. Era papel de pão. Enquanto as outras empresas, proposta, os caras com carro plotado. Eu falei, cara, só que esse cara tem umas histórias muito top. E eu sabia sobre o Neo da Prova Social, que eu tinha aprendido com o Fórum de Lançamento, com a Camila Porto. Eu falei, o dia que eu fizer um vídeo desse cara que eu conheci aqui, que o cara chorou no dia que ele viu o caminhão, eu falei, eu vou explodir de vender. 2017 a gente começa a operação. Eu lembro que até hoje um caminhão vermelho, que ele chama de bicuda, que é aquele que tem a frente grandona, que usa muito nos Estados Unidos, esse cara desceu a ribanceira, o caminhão dele desengrenou, desceu a ribanceira e acabou com um galpão todinho lá. Nossa e esse cara contando a história, chorando, porque se ele não tivesse proteção, o que tinha acontecido com ele? A vida dele tinha acabado. Sim. Você imagina, um cara que viveu 10 anos na estrada, muitas vezes você vê caminhoneiro e o cara fica 3 meses sem conseguir voltar para casa. Eu sempre estava pensando no cliente. Eu parei de pensar no dinheiro do vendedor que só quer colocar no bolso e eu pensei como empreendedor na dor do cliente. E aí vai ser quando eu faço esse vídeo. Primeiro vídeo que a empresa viu, assim, cara, sem sacanagem, a empresa toda chorou com a história do cara. Porque ninguém nunca tinha parado para ouvir a história do cara. E aí eu olha pra você como que é simples vender. Coloquei na internet, subi o público-alvo, mostrei aquilo ali para um número de pessoas gigante. Eu, com R$600 naquela época, eu gerei 300 leads num final de semana. R$2 o lead. Que delícia. Nossa Senhora. Tempo, pô. E conecta muito com o que o próprio Alan estava falando aqui de marketing, que eu escuto muito alguns especialistas falando, não é sobre dinheiro. E ele falou uma frase... Ele falou sobre a transformação do seu cliente, né? Que ele fala, falar vende, escutar escala. E é isso, né? Você escutou. Você não foi o tanto de... Obviamente que isso impacta também o tráfego, mas não foi o tanto de dinheiro que você colocou. Foi ter escutado uma história, ter usado esse gatilho e pronto. E foi muito simples, porque aí a gente começou, gerou essa quantidade de lead. Naquele começo lá, a gente não podia contratar muitas pessoas, não tinha verba para isso. Eu contratei uma vendedora, que eu lembro da história até hoje. Ela estava endividada com o pessoal de semijoias. Tinha um monte de gente, cliente que não tinha pago, estava tendo problemas. E ela estava estudando direito, e ela vira e fala assim, não, eu queria trabalhar aqui. E eu lembro que eu não sabia nem fazer entrevista. Eu fui no Google e no YouTube e digitei como entrevistar um candidato. E aí, eu conversando com ela até esses dias, a gente lembrando disso. Eu lembro que uma pergunta muito importante, por que você deve ser contratada? E ela, porque eu preciso. Eu falei, então entre as 20 candidatas aqui, eu acho que você se encaixa no perfil da empresa. Eu só aprendi. Querendo pegar qualquer um que chegasse, né, que estivesse disposto a trabalhar. Olha, pelo que analisamos aqui. Seu perfil e não sei o quê. Cara, lembrando que só tinha eu e ela de funcionário. Lembrando que mas daqui pra trás, do MDF pra trás, você não sabe quantas pessoas tem ali pra dentro, entendeu? Então você vendia o sonho pra ela, vendia a vaga pra ela, contei toda uma história e tal, vendia a vaga pra ela. Aí ela entra e começa a vender. Qual que foi o grande boom do negócio?
Ela vendeu 12 contratos no primeiro mês. Só que 12 contratos nesse mercado, eu demorava mais de 6 meses para a pessoa gerar esse resultado. Ela gerou no primeiro mês, sem nunca ter vendido o produto na vida. Olha que loucura. 12 contratos. E no segundo ela dobrou o resultado. E aí, meu amigo, foi contratar o segundo, foi contratar o terceiro, e aí a gente começou a escalar. Começou a vender, vender, vender. Então, você imagina, olha que loucura. A tecnologia vem, dá um poder de escala para uma pessoa que nunca vendeu o produto, vender o que uma pessoa demora 12 meses, sendo boa vendedor, tá? E essa parte, porque assim, aí tem duas coisas. Tem uma questão da tecnologia, como que ela apoia, que eu acho que é um assunto que a gente pode entrar. Se a tecnologia vai acabar ou não com as pessoas, que essa pergunta é. E tem gente que traz na teoria, mas tem muitos casos sobre isso, né? Acho que um deles é do Uber. Podemos tocar nesse assunto? Você quer entender mais? Eu quero entender, finalizar só a história, o que é a SegSmart e a conexão. Eu tô contando essa história porque é onde que nasce a SegSmart, entendeu? E depois ela desdobra em outros braços da SegSmart. Isso. Né? Só que a SegSmart, um ponto legal que eu lembrei aqui também é o seguinte: 2015, eu desenhei a SegSmart num quadro, numa parede toda furada de prego que eu tinha lá no meu terraço, onde eu desmontava algumas coisas, que eu sempre gostei de desmontar e fuçar e tal. E aí Deus vai e fala assim comigo assim, me mostra o futuro. E eu tava gigante e tal, ele fala assim, ó, grava esse vídeo, porque quando você chegar no futuro, que você tiver lá multimilionário e tal, você não vai conseguir voltar aqui hoje e mostrar para as pessoas que a sua mentalidade mudou nesse momento. E aí eu gravo o vídeo. Eu falei assim, lá na frente, quando eu tiver faturado meu primeiro 1 milhão, aí eu solto esse vídeo. Eu vi esse vídeo, muito legal. Cara, eu lá. Você lá na lousa, lá, né? Desenhando, não sei o quê, com a GoPro Hero 2, aquela olho de peixe, pegava tudo. E aí eu desenhei aquele negócio. E aí deixa aquilo ali guardado, mas ou seja, eu tinha certeza de algo. Isso é visão. Você tem certeza de algo que vai acontecer. Aí minha mentalidade mudou naquele momento e eu comecei a aprender a deixar de ser simplesmente vendedor e passar a ser empreendedor e escalar o negócio. E aí, voltando à história aqui do negócio do case lá das vendas, o que acontece? A gente acha que tudo vai só dar certo. E o empreendedor é o cara que transforma dificuldade em oportunidade. A gente começa a vender pra caramba, chega no final de 2017, eu descubro que eu tô com um furo no caixa de mais de 300 mil reais. Que aquilo ali, minha operação tava quebrada. Porque meu sócio, que é contador, que é o cara dos números, virou e falou assim, cara, deixa eu te falar, tá quebrada a nossa operação, pode fechar. Eu falei, como assim? Nossa, a gente vende tanto. Ele falou aqui, ó, porque e isso eu encontro muito no vendedor. Ele não se preocupa com números, ele só preocupa com a venda e prospectar cliente. E foi assim comigo. Quando eu olhei, eu já estava fazendo 50 vendas por mês. Só que todo contrato que eu gerava através da internet, ele me gerava uma despesa de vistoria desse caminhão, que era em torno de 150 a 300 reais. Um ticket médio de 300 reais, porque eram 2 placas. O caminhoneiro ia lá, fazia vistoria e sumia, não me pagava o boleto. Então, estava me gerando um passivo ali gigantesco ali de 300 reais por caminhão. Quando eu olhei, meu furo estava gigantesco. E meu sócio falou, isso aqui está quebrado. Fatura 50 mil e deve 30 todo mês. Aí é quando eu chego e falo assim, não acredito, meu Deus, passei tanta coisa, vou quebrar de novo. E aí é quando eu oro para Deus e falo assim, não é possível, você não vai me deixar chegar até aqui e quebrar de novo. Deixar. E aí eu tenho uma visão de um aplicativo, cara. Sem sacanagem, Deus me mostrou uma visão de um aplicativo. Eu fui no OLX postar um negócio que eu tava lá em casa. Quando eu vou no OLX, ele não me deixa anexar a foto. Ele só me pede para tirar e me pede geolocalização. Isso foi em 2017 que o OLX lançou essa tecnologia. Primeiro aplicativo com geolocalização mostrava onde que era a sua casa. Aí Deus vira para mim e fala assim, esse é o aplicativo que você precisa. Porque em vez do cara ir lá na empresa de vistoria fazer vistoria, o próprio cliente vai fazer vistoria. Me mostrou o desenho assim, ó. Aí eu vou e levo para esse cara. Marcelo e tal, cara, um aplicativo de auto-vistoria, já pensou? A gente não tem a despesa dos 300 reais, o nosso cliente vai lá e vai tirar foto e tal. E ele, um cara muito visionário, falou, cara, eu acho que vai dar muito certo. Na hora que ele levou pro presidente da empresa, que era o sócio dele, virou, mostrou para ele e falou assim, eu não aceito isso daí, não. Não aceito. Isso aqui vai quebrar a gente. Por que quebrar? Porque o cara
O caminhoneiro vai pegar, o caminhão já bateu, ele pega a placa, o lacre e coloca em outro caminhão, que é a mesma coisa. Ele falou, Filipão, acho que não vai dar certo, cara, mas se a gente não fizer isso daí, a gente vai quebrar. Aí, o que acontece? O presidente vira e fala assim com ele assim, se você quiser acreditar nesse gordinho quebrado aí, você vai lá e faz o seu bolso. Abre um CNPJ lá, se torna presidente e tal. 2018 ele vai lá e abre o CNPJ e fala, não vou deixar esse tem. E aí era o seguinte, qualquer coisa que desse errado, o patrimônio dele todo estava em risco, porque ele tinha que bancar. Nossa, que responsa. Olha isso. Até hoje eu falo assim, cara, isso daí foi de Deus mesmo, porque se não fosse, o negócio não teria dado certo. Resumo da história. Pega um amigo meu, que era desenvolvedor de site, e fala com ele, Wilson, eu tenho que criar um aplicativo assim, cara. Aí ele fala, cara, eu nunca criei aplicativo, mas eu tenho um cara aqui que ele é muito bom desenvolvedor. Vou ver com ele se ele faz pra gente. Me cobrou R$3.000. Janeiro de 2018 a gente lança esse aplicativo na Play Store. O que acontece? Lançamos e começamos a operacionalizar. A minha venda saiu de janeiro para fevereiro de 50 para 150 vendas no mês. E a gente explode. E vocês resolveram esse problema da placa do caminhoneiro trocar? Não, isso era um risco que quando ele trouxe para mim, que era totalmente, né, plausível o problema e tal, o que eu fiz? Eu virei para ele e fui estudar o contrato da empresa de vistoria. Eu falei assim, tá vendo que aqui na empresa de vistoria você não tem a garantia? Se o cara fraudar, se o historiador fraudar, o risco é seu. Quem que te garante? O cara não é funcionário não, o cara é terceirizado. Ou seja, queria argumentação para o negócio, analisando o negócio do contrato. E aí fizemos. Cara, todo mundo no mercado falou que a gente ia quebrar. Não tinha um. Esses caras vão quebrar. Porque o que quebra uma associação, quebra uma seguradora é fraude. É isso mesmo. O que acontece? Começamos a vender. A Yuzi Seguradora nasce em junho de 2018. A Caixa Seguradora faz um aporte na primeira startup de seguro 100%, onde que o cliente faz a própria vistoria. Ela validou o nosso negócio. Ela investiu 500 milhões. Pronto. Acabou. Saímos do louco, dos malucos, pro visionário. Que é a linha, né? A linha é muito fininha, né? Até dá certo. Se der certo, e aí eu sempre falo muito isso, cara. Se você tem visão de algo, não é a dificuldade que vai fazer você desistir. É isso mesmo. E aí a gente explodiu, cara. Aí a gente, vou falar assim, revolucionou o mercado. Hoje você vai fazer o seguro do seu carro, você faz a foto. É isso aí. É verdade. E aí é massa, porque o que importa pra gente é até a temperatura do cliente. O cliente tomou a decisão, você conseguiu convencer ele. Imagina, eu levava 2 dias para poder fazer a vistoria dele. Olha quanta coisa podia acontecer na vida dele. Os pneus estouravam, o filho passava mal. Ele desistia e ele sumia. É isso aí. E ele estava me gerando despesa. Então ali o café estava quente. Eu virava para ele aqui, ó, toma o link, já faz e mandava o boleto para ele, já cadastrava no mesmo dia. E aí isso daí escalou o negócio. Mudou o mercado totalmente. E aí a SegSmart ela virou outros braços também, né? De solução, né? Isso. Foi a primeira, e uma delas é a SegSmart Web Plus. Isso aí. É a parte da tecnologia para venda. Porque aí eu descobri que a tecnologia era o ponto principal para auxiliar o vendedor a vender mais. Era um meio, né? Aí você começou e fez o mesmo fundamento, né? Olhou lá para a dor e usou a tecnologia como um fundamento para poder fazer isso, né? E aí, 2018, eu já escalando pra caramba com aplicativo, muito poder de venda, eu vou e começo a descobrir que existia influenciadores, pessoas trabalhando, fazendo vídeo na internet, falando do caminhão. Eu falei, cara, eu vou começar a ir atrás desses caras. Eu vou trazer esses caras para eles começarem a vender o meu produto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma comissão para ele. Mas de onde eu tirei essa ideia? Da Uber lá em 2015, que é o que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou dar para esse cara 20%, ele tem um link, ele acompanha como que funcionam as indicações dele, juntei com a ideia do mercado de afiliado, falei, vou conectar isso daqui ao vendedor, porque a indicação sempre foi o meu ponto mais forte. E aí, quando eu conectava o vendedor, às vezes o vendedor deixava de dar feedback para o cliente, quem que fechou ou não. Aí eu conectei o CRM. Então, o vendedor, o que começa a fazer? Ele começa a movimentar o lead, nisso que ele movimenta o lead, o cara que trouxe o cliente está acompanhando a oportunidade no sistema. Ele não precisa nem perguntar. Excelente. E aí, então, eu olho para você ver, eu juntei a ideia da Uber com a ideia de mercado de afiliado,
conecto num CRM e aí o negócio começa a explodir, cara. Aí a gente começa a vender 3 vezes, 4 vezes mais, porque a gente começou a trazer pessoas que tinham ali a audiência, os Pra nossos vender. próprios clientes, Legal. e a gente dava comissão para ele. Então eu comecei a criar microvendedores. Legal. O influenciador era o meu vendedor, o meu cliente era meu maior vendedor. Comecei a estudar muito sobre funil, sobre lead, porque assim, naquela época meu lead era 3% de conversão. E eu comecei a estudar que indicação, ele era 7 vezes mais resultado. Então, ou seja, eu falava com 10 leads, fechava 3 vendas. Eu falava com 10 indicações, fechava 7. Como que eu escalo essas indicações aí para Eu olhei pra para os isso, né? indicadores e falei, cara, esse é o modelo escalável. E aí eu começo a educar o meu time a começar a criar esse movimento. Comecei a colocar influenciador para poder falar, cara, vem ganhar dinheiro. Tanto que hoje, se o cara digita lá Protealto hoje, tem muitos vídeos, maiores influenciadores do mercado ensinando o caminhoneiro como ele tirar uma renda extra, indicando pessoas. Animal. E aí, obviamente, você vai olhando para o mercado das dores e uma das principais, acho que é, né, a questão de vendas pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp é a ferramenta mais usada para vender no Brasil, né, disparada. Mas é impressionante, eu pergunto, quem daqui usa a ferramenta, né, o WhatsApp para vender? Aí todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Né? Maior plataforma de comunicação do mundo. 3 Disparado. bilhões de usuários. E o jeito que o brasileiro usa, né, para o negócio e tal, é único assim, e no Brasil não é diferente, é líder, né? Mas, aí eu pergunto, mas quem já fez um curso aqui? Sei lá, menos de 3%, assim, é bizarro, às vezes 2% das pessoas no auditório de 1.000 fizeram, né? E aí a gente percebe que, quer dizer, a principal ferramenta de vendas do Brasil, o vendedor não sabe mexer nela e tem dificuldade, isso. Olhando para isso que vocês criaram essa Smart Web Plus, como que foi isso? A gente sempre está pensando em como fazer o vendedor vender cada vez mais. E a gente sabe que a comunicação com o vendedor, a única que funciona é ensinar ele a ganhar mais dinheiro. Isso aí, ele não ouve é mais isso aí. nada. Tudo que você fala isso com aí. ele assim, um CRM. Não, vai mais Não, uma burocracia não. aqui Se ajudar a vender. para poder preencher. Isso. Eles acham que eu tenho que falar, assoviar e ainda preencher CRM. Essa é a Cara, frase. dor nacional. É isso aí. E os melhores vendedores são os caras que todo mundo reclama, que é o que menos preenche CRM. E como essa ferramenta ajuda hoje, o Felipe, o vendedor, cara? O que a gente faz, A não cara? ser mais uma burocracia, mas realmente A gente começou a ver que dentro da nossa grande meta de número de vendas, os vendedores se embolavam demais, porque é muita negociação, é muito contato. E o vendedor, cara, não está com o CRM aberto o tempo inteiro. Ele está ali como uma obrigação para ele. E a gente viu que tudo estava dentro do WhatsApp. Mas ele está com o WhatsApp aberto. Ele não está com o CRM. A maior plataforma de comunicação do mundo, cara. A venda tá dentro do WhatsApp. E aí o cara perdia a venda para o concorrente por falta de organização. Era o maior motivo de perda de vendas. Hoje você pode olhar, saiu um estudo agora recentemente, 93% das vendas perdidas são por falta de organização. É isso aí. É isso aí. Não é produto, não é preço, não é falta de organização. É isso aí. A gente estava falando até quando você participou lá, né? Que o que você avalia quando você recebe um contato? Qual que é a diferença de um vendedor que te responde em 2 dias e um vendedor que te responde em segundos? Acabou. O principal fator de perda de negócio é esse primeiro contato na levantada de mão, cara. É E isso. a gente vê Falta o de organização, volume né? de pessoas o tanto que se investe em tráfego, no marketing para atrair, e a hora que a pessoa chega, quantas vezes a gente chama, e às vezes a gente sofre com isso na própria empresa, a hora que você chama, que o cliente chega ali para fazer, ninguém responde. O pessoal do digital, cara, começou a acreditar num negócio que é impossível acreditar e agora eles estão pagando a conta, que é perder lead. É isso aí. Isso não é normal. Cara, vem 1.000 aqui. Meu amigo, se uma pessoa ergueu a mão, você fez o cara te chamou no WhatsApp. Eu vi. Pelo amor de Deus, como é que você tem que pegar esse cara como se fosse uma... Cara, veio 1.000, a gente falou com 200, e tá tudo bem. Isso só acontece no digital. Na verdade, não acontece. Eles acham, né? Porque agora estão pagando a conta. Sim. A galera tá montando operação comercial, né? De vendedor mesmo, atendendo tudo, porque não consegue dessa operação. E aí, acho que isso veio muito para ajudar, né? Porque a gente teve uma transformação do mercado, né? Você vê que antigamente não mexia, não existia lead. Não, você vê, até pouco 2015, tempo. Eu posso falar que até 2017 as pessoas nem sabiam o que isso, era lead. 17, 18. Entendeu? Isso aí. Não sabia se era de comer ou se era de beber, né? É isso aí. E aí o mercado se transforma, tem uma grande revolução digital, aí vem vários aplicativos igual Uber, Airbnb, iFood, Mercado Livre e tal. Bate a pandemia da Covid aí.
marketing digital começa a explodir, gestor de tráfego, que é um novo mercado que não existia, começa a aparecer, o sobrinho lá todo mundo tinha um sobrinho que colocava para estudar um curso da Camila Porto, que deve ganhar dinheiro pra caramba, entendeu? Essa fez dinheiro. Nossa. E aí, esse sobrinho começava a gerar lead. O cara falava assim, meu Deus do céu, o cliente tá no meu WhatsApp? Como assim? Eu tinha que ir até ele, cara. Eu vim dessa transformação. Eu vi, né? o que olhando pro WhatsApp, você vê assim, né, já que ninguém estuda, dos principais erros, que acho que foi onde você pegou e falou, cara, peraí, acho que esses são os principais erros. Como que eu consigo fazer uma ferramenta para que eles não erram? O que Primeiro, você vê, assim, eu não que a ferramenta acaba simplesmente startei essa ideia. Esse daí não foi uma luz, não. Esse foi, a gente começou a usar uma plataforma indiana. Legal. Cara, e foi o seguinte, uma pessoa falou assim no time de vendas, meu Deus, disparei uma campanha aqui, eu consegui fechar, 3 vezes mais num dia. Aí o que o vendedor pensa? Luzinha do cifrão, né? Do mais dinheiro. Aí todo mundo da empresa vem na minha sala, Felipe, implanta para nós a plataforma que a fulana implantou. Eu falei, que plataforma é essa? Uma plataforma de WhatsApp que você manda mensagem para os clientes e os clientes respondem e tal. Eu falei, bora, tá doendo mais venda, implanta para todo mundo. E aí minha empresa, minha filha, só falava naquilo. E aí a produção a nível de resultado, a gente olhava altíssima. Eu falei, gente, caraca, uma simples ferramenta vem e escala tudo. Só que a gente tinha muita dificuldade, você imagina. Era indiano lá fazendo. E aí é o modelo dele. Ela só fazia disparo de mensagem. Fazia só disparo de mensagem. Ela pegava toda a sua rede de contatos. Aí você tinha os contatos salvos ali, a gente tinha sincronização direto com o CRM. Inclusive, foi a primeira vez que eu te conheci, foi em 2017, aprendendo sobre CRM. Foi o primeiro vídeo de Piper Drive que eu vi, foi seu. Foi assim legal, que eu tive o primeiro contato. Poxa, que bacana. E aí, o que era a massa? Como tinha o neo do CRM, a gente gerava o lead, todos os contatos ficavam ali no celular do cara. Então, quando ele subia, tinha contato lá que ele nem falava mais. E ele fazia disparo. E aquilo ali começou a disparar de vender e relacionamento. Porque o vendedor mandava uma promoção, mandava... Sempre estava com touch point ali, sempre com A contato. gente gerava conteúdo, Legal. A gente já investia muito em geração de conteúdo para ajudar o caminhoneiro a escolher o pneu, a escolher o caminhão e tal. E aí ele usava aquela ferramenta para poder entregar para todo mundo. Porque venda, o princípio, relacionamento. É isso aí, o princípio. Entendeu? O melhor vendedor que relaciona mais com o seu cliente. Agora, como é que você fica fazendo isso sozinho? Como que você escala isso? E aí você começou a olhar os outros braços, porque eu sei que tem muita aí eu coisa vi legal muita dentro do necessidade, segmento, né? muita necessidade. E eu sempre com esse espírito de criação, desenvolvimento e tal, eu falei assim, cara, vamos criar a nossa. Por quê? Já pensou se a gente organiza aqui em Kanban, ou seja, coloca as etapas da venda, porque o vendedor odeia o CRM, natural, mas ele tem o maior CRM no mundo, que é o WhatsApp dele. Aí foi onde que a gente criou aquelas organizações. O vendedor coloca a coluna, né? Primeiro contato, prospecção. Mandei orçamento e tal. E muitas vezes andando sozinho. E o vendedor às vezes recebia muita indicação, ele não ia lá no CRM, ficava aquele número de contato lá no WhatsApp dele, tudo estava no WhatsApp. Aí a gente começou a olhar as dores. O cara ia embora, a base de contatos muitas vezes ia junto com ele. A gente falou, cara, eu preciso conectar isso aqui tudo ao meu CRM. E aí foi quando a gente começou a fazer a integração do próprio WhatsApp. Porque a gente sabia onde que era a maior ferramenta de vendas do cara. E o CRM precisava ser preenchido. Então, sempre pensei em como facilitar a venda para o vendedor, como escalar e ensinar ele a ganhar mais dinheiro. O único sonho que o vendedor compra você vai ganhar mais dinheiro. Não adianta você falar mais nada. Tudo para ele é problema, é burocracia, ele tem um monte de problema no dia dele ali que ele precisa resolver. E eu sou o vendedor. Então você imagina, quando o vendedor falava comigo, eu sabia da dor dele. Não era papinho. Não era. É uma dor específica. Não, aquilo realmente aconteceu no dia a dia. Eu ensinava, né? E foi um negócio que eu sempre aprendi muito, que eu falo que é um dos grandes segredos no caminho de vendas, no sucesso de vendas. Você tem que vender um sonho pro seu vendedor. Não uma vaga. Eu falo hoje com um cara, aqui, deixa eu te falar. Se você tá aqui para você perder tempo, para você pagar a conta, ok, procura outra coisa. Então, sabe por quê? Nós não vamos falar daqui a pouquinho. Eu tô aqui para realizar sonho. Eu realizei meu sonho através das vendas. Sim. Vocês estão aqui para realizar. E aí eu sempre uso os cases de sucesso para poder mostrar isso, entendeu? Ô Felipe, e tratando dessa parte do vendedor, né, e a tecnologia, juntando esses dois assuntos, talvez... É para todos, não é só para vendedor, mas como o nosso papo em geral é com o empresário, com o pessoal de vendas, existe aí um questionamento ainda, né? Um defendendo um lado, outro defendendo o outro.
Você acha que a tecnologia com as IAs agora, né, que é um termo mais moderno, você acha que vai terminar a profissão de vendas, vai exterminar vendedor, né, a IA? Recebi um questionamento esses dias. Sou um cara que eu estou sempre antenado nas novidades, nas tecnologias. Tem um setor hoje só de teste lá na empresa. E esses dias conversando com um time de vendas, falei, gente, inteligência artificial, estou conhecendo pessoas que estão vendendo 1000 vendas por dia usando inteligência artificial. Eu sou muito de conexão, network, traz ideia de outros mercados. Aí quando eu falei isso, uma das meninas do meu time vira e falou assim, a menina que menos tinha resultado, Felipe, esse chat GPT que você colocou aqui, o regulamento, técnicas de venda, eu mandei uma mensagem esses dias para ela sobre um problema de um cliente. Ela me formou uma resposta, esse cara tem mais de 6 meses tá me enrolando e não fecha comigo. O cara não foi e fechou? Eu falei, que isso? Aí a outra, não, também, uma menina nova que tinha entrado na empresa. E aí uma das meninas vira para mim e fala assim, mas não vai trocar a gente não, hein? Não vai substituir a gente pela IA, não. E eu gostei muito desse questionamento, porque eles estão falando sobre isso no bastidor. Sem dúvida. Você chegou Alguém teve coragem de virar daí. no grupo e falar assim. Aí eu virei para ela e falei assim, ô fulana, por que a gente vende hoje 4 vezes mais? Você é uma vendedora que vende 4 vezes mais do que o nosso maior concorrente no mercado. Porque você usa tecnologia para vender mais. E ó, Felipe, eu vou falar pra você, assim, a gente tem vários casos ali nos seus clubes, todo mês tem a imersão. E aí o pessoal está perguntando muito isso. A gente está utilizando bastante, a gente se conversa muito, inclusive, né, a gente vai falar daqui a pouquinho desse projeto grande nosso. E a gente vê hoje isso, né? O pessoal que tá querendo fazer o famoso pulo do gato, né? Não, tá trocando tudo e colocando... Todo mundo que falou da experiência de trocar gente por IA direto, todos, tô trazendo dados, todos falaram, cara, minhas vendas caíram 30%, 40%, 50%, 70%, 80%. E aí onde que a gente está vendo que a galera está fazendo dinheiro? Nesse modelo que você passou. Exato. Porque todos. Como eu tenho tenho coração de vendas, eu sempre estou pensando na transformação. É isso aí. E aí eu mostrei para ela, eu falei assim, que tá case XYZ, até de outros mercados. Eu falei, tá vendendo 10 vezes mais. Aí eu falei, sabe o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está criando uma programação, disparo de WhatsApp agora teve um banimento em massa, né? O Zuckerberg foi lá, eu acho que tropeçou no cabo. Rapaz, o pessoal começou a perder número igual louco, porque o vendedor estava mal acostumado. Ninguém queria mais ligar. E o cliente não atende. Aí você liga pro cara, o cara te atende. Cara, desse assunto, essa é uma dor nacional. Virou preguiçoso. Virou! Primeiro que o cara que já veio nativo do negócio do lead, ele já nasceu preguiçoso. E aí parece que contamina, porque o cara que veio de venda de rua, o cara que foi de prospectar, agora também tá preguiçoso. Tá. Cara, o cara não liga. E aí, óbvio, a gente tem inúmeros dados, testes, então não é achismo, de, obviamente, onde existe ligação, o contato é mais próximo, é disparado a maior taxa. Tiago, mas as pessoas não vão atender, não sei o que. Primeiro que isso não é uma verdade, que não vão atender. Agora, claro, eu não atendo número que eu não conheço. Mas, cara, o contato tem que entender que tem um fluxo. Cara, eu posso chamar ele pelo WhatsApp, mas eu tenho que ter dentro do meu fluxo aqui um pedido de fazer uma ligação. Porque se é o que converte mais, o caminho da venda não é o caminho mais fácil, é o caminho mais seguro. Exato. Qual que é o caminho mais seguro? Aquilo que já é validado. O que é validado? Contato mais próximo vende mais. Então não adianta buscar caminho mais fácil que vende, tem que buscar o caminho seguro. E é impressionante como essas pessoas estão preguiçosas de mandar... E manda 2 mensagens. É só mensagem e pouca ainda. É 2, não quer, larga mais. E aí se perde no ponto principal, que é esse ponto da organização, entendeu? Porque não usa o tecnologia a favor. E é o grande ponto de diferenciação do profissional é usar corretamente a tecnologia, e não o medo de ser substituído, então não vou usar ou vou ser contra isso. E existe uma falha também nas empresas, que muitas vezes o cara quer impor e o cara acaba esquecendo de mostrar, vender o sonho. Que eu falei, não adianta. Eu sempre mostrei que a pessoa ia vender mais. Eu usava quem? O melhor vendedor, o que mais tinha resultado, porque todo mundo quer copiar o melhor. Então, o que você está fazendo aqui para poder gerar esse resultado? E aí isso vende na hora, porque eles vão copiar. Que traz para ele também, né? Exato. E você sabe um ponto muito interessante?
como teve esse banimento em massa no Brasil inteiro, só eu mesmo perdi uma coisa que eu nunca tinha perdido antes. 5 números banimento permanente, que aí você não recupera nunca mais na sua vida, pode jogar o chip fora. Rapaz, eu tive vendedor lá pirando, vendedor que fazia um resultado absurdo. Nossa, eu perdi meu número e tal. Eu virei pra ela e falei assim, você tem essa mania de mandar mensagem no WhatsApp tem quanto tempo? Aí eu puxei o resultado dela, que quando ela fazia ligação era 3 vezes maior do que era hoje. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu mostrei, que você tem que mostrar. Mostrei, falei assim, aqui ó, nessa época você só fazia ligação, seu resultado era 3 vezes maior. Aí a pessoa começa a ligar novamente. O que aconteceu com o resultado dela? Voltou a ser igual era antes. Eu falei, mas você não falava que o cliente não atendia o telefone? Preguiça! Aí a empresa volta novamente a ligar. E aí você vê que o resultado explode. Por que eu falo muito nisso? Por que hoje está acontecendo? Igual a IBM parece que demitiu mais de 7 mil pessoas. Quase 8 mil pessoas. Cara, aí você pega, demitiu por causa da IA. Mas por quê? O resultado aumentou drasticamente e com certeza tinha esse tipo de cara que não queria ligar. Então, é esse cara. Então, quer dizer, não é quem demitiu, é igual a história do Uber, né? Que você fala. O Uber não matou todos os não taxistas. Não matou, ele aumentou drasticamente o número. Cara, como que você tinha que fazer? Pegar ele deu táxi? Uma outra profissão. Você tinha que achar um ponto de táxi, não sei o que. Hoje você pede no aplicativo. Hoje você deixa o seu carro em casa porque você prefere andar de Uber. É isso aí. Não, e lembrando, além de tudo isso, né, nós estamos falando agora de emprego, que é a pergunta lá, vai disseminar, vai matar todos os empregos, né, de venda. O Uber talvez seja um dos melhores exemplos, né? Ele tirou alguma coisa, melhorou e deu um monte de vaga de emprego. Um monte. E aí fica para o vendedor. Mas tem vendedor que às vezes vai ser substituído, não sei o quê. Cara, eu não tenho dúvida que a tecnologia vai abrir uma oportunidade para novos vendedores. E sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando cada vendedor. Aí vamos falar, o vendedor tem uma base de 5 mil leads, 10 mil leads mais antigo, de 5, 7, 8 anos de casa. Eu vou lá, coloco na IA todo o treinamento. Essa pessoa treina, coloca ligação, porque dá para você treinar a IA só com suas ligações e tal. E aí eu coloco a voz dela. Liga para a base, fala, fulano de tal, não sei o que. Depois é onde que vai pro WhatsApp. Mas o cara nem percebe que é um IA, ele acha que é a vendedora que tá falando com ele. E aí eu mostro pra vendedora. Sabe aquele cara que você ficava mandando mensagem, e aí você mandava 5 mil mensagens, 50 te respondia, você achava que você tava bombando? Muitos caras já tinham bloqueado o número, muitos caras já tinham arquivado. Que é vendedor que só que fica mandando informação. Se o cara não precisa do produto, o que ele faz? Ele vai lá e arquiva. Sim, se não é fundo do fundo, se o cara não tá procurando aquilo, ele não... Aí o vendedor pega hoje a IA, usa ela para relacionar, para ligar pro cara, falar 1 minuto com o cara ali e tal, e depois chama ele no WhatsApp e finaliza a venda. Então, hoje as empresas que estão pensando em colocar IA para substituir é a maior burrice do mundo, vai dar o maior tiro no pé do mundo. Até manda pra gente porque nós estamos precisando de vendedor, viu? Exatamente. Na hora que demitir, coloca meu arroba lá que nós estamos tudo contratando, entendeu? Gente boa. E um ponto, até mesmo nessas ligações, entra a questão do como que o vendedor fala. Porque o que a gente vê é que saco essas ligações de telemarketing. Por que a gente bloqueia tudo que é número desconhecido? Porque um robô vai falar melhor que ele, vai me entender melhor, vai dar... Hoje, da IA do tanto que está desenvolvida, tanto o Arthur falou que teve... esqueci o nome do teste para que validar se a voz, né, com quem você está conversando, se é humano ou robô, pela primeira vez, não. Esse teste mundial... É o teste do... pela primeira vez na história, o teste não identificou que era um robô falando. Deixa eu te falar, esse modelo da IA hoje, a gente pega, liga para algumas pessoas e tal, principalmente peço para ligar para mim. Sem sacanagem. E eu que trabalho com negócio, muitas vezes não consigo identificar. E a gente ainda até colocou a sacadinha lá, que as pessoas que às vezes sabem do negócio, falam assim, você é um IA? Ela, não, eu sou a Daniela, aqui da Protealto, não sei o cara. E o cara é mesmo, nossa, que a gente tá recebendo tanta ligação automática. É IA, cara. E aí, o que ela faz? Ela deixa a gravação, ela preenche o CRM, a vendedora chama um cara, ei, fulano e tal, falamos agora já de automática, pra você ver, automação e organização. Ligou, ela já manda uma mensagem no WhatsApp dele, com áudio, ô fulano e tal, falamos aí agora.
Nunca que você vai identificar. Nunca que a gente vai identificar. Olha, a gente tem a IA do Conce lá no nosso site. 52% hoje do nosso resultado de vendas vem da IA. Olha isso. E ainda de vídeo, ela ainda precisa melhorar Mais um pouquinho, poderosa tá? ainda. Mas ela é muito mais poderosa. Muito mais poderosa. E agora vamos Quanto mais colocar de fluida- ligação e tal. E agora a gente já está pensando, a nível da plataforma e tecnologia, de colocar um botão de ligação dentro da plataforma. Porque o cara dá um clique, a IA começa a conversar com ele. E aí fala, eu tô com dificuldade de configurar tal coisa, tô em dificuldade de mexer em tal coisa. Então, assim, hoje nós estamos na maior era, cara. Se você ver o estudo da internet, a evolução da internet nos últimos 20 anos, o smartphone, cara, era tipo assim, coisa que transformou o mercado em 10, 15 anos. A IA, em 1 ano, ela já deu um pico absurdo. Porque é isso. Você já não fala, você já pega hoje a prefeitura, não sei se é de Campinas e tal, colocou uma IA no site, que você chama ela por vídeo, e aí você já começa a falar, onde tem... Ontem a gente estava numa mentoria aqui, que o presidente da Dell teve com a gente. Aí eles mostraram esse case que implementaram acho que na de Campinas. Se aí você fala em vídeo com ela, e ela te instrui onde tudo está na cidade. Então, assim, não tem como você brigar com tecnologia. E você nunca pode pensar que, tipo assim, isso aqui vai me substituir. Se uma tecnologia fosse te substituir, você não presta para nada, entendeu? Você tem que usar para potencializar. Exato. Eu estou usando para potencializar. Entendeu? Exatamente. E é o que eu sempre falo. Se vai substituir alguma das atividades, é porque é uma atividade que não te acrescenta nada. É o que eu sempre falo para as meninas. Assim, você teve que resolver o mesmo erro no suporte 3 vezes, você vai atuar na causa desse problema. Então, a gente está identificando, toda vez tem a mesma dificuldade, o cliente tem 3 vezes o mesmo, chega no suporte, você vai falar, o que é que eu vou fazer para esse problema não existir? E não só colocar uma IA. A primeira ideia e a mais óbvia que veio, né, foi deixa um bot com a resposta automática. Todo mundo que vier com essa... Não, aí você identifica que é um Só que robô. aí eu falei, só que qual é a questão? O cliente vem, sei lá, pega um exemplo, dificuldade de login. Tô com dificuldade de login. Antes ela ficava lá respondendo, agora o bot apareceu o login. Só dificuldade de login. Beleza, adiantou o trabalho dela, ela não precisa mais. Só que vem um cliente, 2 clientes, 10 clientes no dia com a mesma dificuldade. Eu falei, a gente não tá pensando no cliente. Sim. Porque são 10 pessoas que a gente está gerando um atrito para ter contato com o nosso produto. E se eu não olhar para ele como uma pessoa que vai entrar, ela tem dificuldade no login, é a primeira porta daquela dá de cara fechada. É porque não é resposta ela automática, é a venda humanizada. Exatamente. Hoje a gente usa lá nossa no suporte, cara, o poder de escala é absurdo. Eu teria que ter mais de 10 pessoas no meu suporte, eu tenho uma, porque tudo passa pela IA. Por quê? O cara manda texto, ela responde em texto. Já de imediato, da forma mais humana possível. Ele manda um áudio, ela responde em áudio. Ou os caras não conseguem identificar. Por quê? O cara está sendo atendido em tempo recorde, o cara está vendo ali a venda mais humanizada. E aí o problema é esse, existe uma diferença gigantesca entre chatbot, digite 1, digite 2, digite 3. Aquela de árvore de decisão lá para um IA, é outra A coisa. grande questão é a pessoa olhar para aquilo e como é que eu vou solucionar aquilo de outra forma. E responder, acho que é uma pergunta, meu ponto de vista, é que a gente vai, para mim, aonde que eu acho que vai ser o maior ganho pro setor de vendas, imagina pro profissional de vendas, vai abrir uma gama do mesmo tamanho que abriu pro Uber, de Exato. milhões de pessoas, pro cara vender tecnologia. Exato. Para mim é essa. Por quê? Porque se tudo hoje vai ter tecnologia, a gente vai precisar de gente para isso. Sabe a onda do marketing digital? Isso aí. Que Isso aí. criou, Boa, exemplo, a gente pode falar, né? O Sobral criou não Pô, sei sim. quanto, tipo 100 mil Melhor exemplo que gestores de tráfego. Agora vai Criou ser um uma gestor profissão. de IA. É isso aí. Entendeu? Sabe por quê? A dor é monstruosa. Esse dia eu tava num E tem barbeiro. um monte. Esse dia eu tava num barbeiro que ele treina a barbeiro no Brasil inteiro, uma das maiores referências. E eu conversando com o cara que tava me atendendo, é porque a gente tem uma visão totalmente orientada a vendas. Aí eu virei pra ele e falei assim, tal, você veio aqui pra poder aprender como que funciona a sua barbearia. Eu tenho 2 barbeiros lá. Mas você tem uma secretária? Não tenho, porque ainda não tenho condição de pagar uma secretária. Eu falei, cara, mas você perde a venda? Ele falou o tempo inteiro. Olha lá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o seu próprio barbeiro atende seu cliente. Ele falou, eu pensei na minha dor. Eu falei, cara, é um saco. Eu mando mensagem pro meu barbeiro, ele não tem uma secretária, eu só gosto de cortar com ele porque eu já acostumei. Ele vai me responder daqui 1 hora.
Porque é o tempo que ele tem entre um cliente e Claro, outro. acabou, Aí na hora não, que ele me vambora, responde, esquece. eu vou responder ele depois de 1 hora. Aí olha pra você ver como que a comunicação fica falha. O cara vira e ele não tem ninguém e ele perde o concorrente o tempo inteiro. Eu virei pra ele e falei assim, e se você tivesse uma IA, brincando com o cara, se você tivesse uma IA que ela já respondesse, mandava seu calendário, que aí você já tinha lá os horários e mandava o Pix para poder te garantir o negócio. Ele falou, cara, isso seria incrível. Eu falei, quanto você está disposto a pagar? R$2.000 por mês. Eu falei, não, e se ela já custasse 120 e poucos reais? Queria amanhã pro cara, velho. Olha pra você ver, pensando em aumentar a produtividade dele, em resolver o problema, o maior problema de todos, que é ele comunicar com o cliente em tempo recorde, disponibilizar a agenda e ainda colocar o Pix. Então é assim que nasce as nossas tecnologias. A gente sempre está orientado a vendas. E aí, você imagina, esse cara lá mesmo, ele tem mais de 100 mil alunos de barbearia. Eu virei para ele, mais de 100 mil. Eu virei para ele e falei assim, ô senhor Elias, quantos barbeiros hoje que estão classificados nesse problema? Ele falou, pelo menos 50%. Ele é a empresa, ele que responde o cliente. Eu falei, cara, então vamos lançar uma tecnologia aí. Agora você imagina, vou precisar de um monte de gestor de tráfego, hoje, gestor de IA para poder implementar, porque a gente não vai dar conta. E aí foi quando nasceu todo aquele nosso mega projeto. Né? Então, eu falo que para mim é o próximo passo. E só para você ver como... Ó, encontre um com certeza. Imagina... Com certeza. A gente formar, que é o que a gente vai fazer aqui no programa, mas só para você ter uma ideia, o tamanho, por que a gente acredita que é o próximo grande passo que vai revolucionar, não é um negócio que vai ser bom, vai revolucionar. Eu peguei aqui um exemplo. Quantos estabelecimentos comerciais, por exemplo, e de serviço, precisam de algum tipo de IA para ajudar? Né? Vamos lá. Aí eu peguei um exemplo. Peguei uma cidade, Tupã, São Paulo. 63.928 habitantes. Aí eu peguei aqui. Tem 1.324 estabelecimentos comerciais e 790 de prestação de serviço. Nós estamos falando aqui de mais de 2.000 clientes numa cidade igual Tupã, com 63 mil habitantes, que precisa de algum tipo de para o WhatsApp, ou de suporte, ou de serviço, ou de fazer proposta. Em Tupã, tem 2.000 estabelecimentos que com certeza pode ser perfil para comprar o cliente. E não tem nem 1% que tem implantado IA hoje. Você fala, 0, imagina Tupã, quanto tem que ter de serviço, mais coisa, são 2.000. Né? Você imagina quantos vendedores cabem para atender 2.000 numa estabelecimentos comerciais, né? É totalmente o novo mercado do negócio. Mas isso não é um projeto, não vamos falar agora, não. Vamos falar daqui a pouco, meu irmão. Porque assim, é um negócio. Vai revolucionar igual o Uber. Né? Porque nós estamos falando da profissão que mais tem no país, que são vendedores, e que também é a que hoje mais são tem vaga aberta. Hoje? Cara, eu tenho lá os números certos. O que eu lembro agora de cabeça é a quantidade de vaga aberta para vendedor. Que é tão se eu não me... Cadastradas são quase 70 mil vagas abertas. Que cadastradas. isso? Se é cadastrada, deve ter o dobro que não é cadastrada. Só para você ter uma ideia, a segunda é do setor administrativo. Sabe quantos tem? 21 mil. Que isso? 21 mil vagas abertas no administrativo, que é o segundo. E o primeiro 70 mil com vendas cadastrada. Agora, pergunta para qualquer empresa que não está com vaga aberta cadastrada. Se tiver um bom vendedor, você quer? Então, pode botar mais de 200 mil vagas para de vendas no Brasil. Pergunta para qualquer empresa quantos bons vendedores ela entrevista. Exatamente, a gente homem. passa por isso inúmeras vezes. E um detalhe, né, entrando a parte da qualidade profissional. E esse barbeiro, mesmo que ele pagasse R$2.000 para ter a secretária ali, um dia tá doente, um dia tá não sei o quê, um dia tá não sei o quê. Então, vai substituir ou coisa? A maioria desses profissionais que estão fazendo o máximo para entregar o mínimo, as pessoas estão se esforçando para entregar o mínimo. Eu pego as desculpas, as justificativas, tudo que ela faz para fazer o mínimo, para ir menos, para não estar no presencial, para não cumprir alguma entrega, para um relatório mal feito, é tudo para entregar o mínimo e tirar o dela da reta. Exato. Aí, esse esforço, sim, esse profissional, rapidamente... E ele vai ser por qualquer outra coisa. Pode ser por uma IA, pode ser por um negócio, pode ser por alguém muito mais barato, pode ser por Instagram. E aí você imagina como que a tecnologia, na verdade, ela potencializa muito mais. Porque só nesse setor aí, serão mais de 50 mil barbeiros que não teriam condição de contratar uma secretária, mas têm condição de escalar o negócio dele
por causa que ele está usando a IA para poder resolver o problema principal, que é atendimento ao cliente dele. Exato. Temos uma missão nossa, nós aqui, junto com toda a equipe do Felipe, que é realmente fazer uma ruptura, né, e continuar com a mesma missão, ajudar os profissionais e os empresários através de venda. É e isso é isso aí. que a gente vai fazer. Amém. É isso que a gente Isso vai aí. fazer. É isso mesmo. Fechou? E é aquele ponto, em vez de você ficar se matando para contratar, cara, contrata um profissional desse para implementar IA, que eu tenho certeza que sua venda vai aumentar 3 vezes mais, sua dor de cabeça 3 vezes E menos. os bons vão ganhar mais dinheiro. Muito Então mais. você vai reconhecer e vai premiar e vai ficar com os melhores. Os melhores isso vão querer aí. ficar junto É isso contigo. aí. Então ele não só vai resolver um desafio. E você imagina que sonho, cara. Eu falei até com a minha gerente lá. Eu falei, cara, eu faço a menina dessa ganhar 7, 10, coloco a IA e faço a menina dessa ganhar 100, o que é realização para mim? Porque o meu coração Nossa é de Senhora. vendedor. Você vê uma pessoa dessa mudar de vida porque você usou a tecnologia, porque foi isso que mudou a minha vida. E é isso que vai mudar a vida dela. A hora entendeu? que eu libero o pagamento, cara, aquelas comissão alta para vendedor, cara, é uma assim, cara, eu falo, pô, velho. É que a gente se sente, né? Fala assim, Tudo caraca. trabalho, tudo que desse, né? Aí você fala, valeu a pena, velho, porque isso aí. olha o que tá acontecendo. Imagina a vida dessa pessoa, uma pessoa que ganha 3 pau e pouco, a outra ganha 30. Meu amigo, ela mora num outro planeta. Não é uma outra vida que ela tem. E a gente consegue fazer isso e nós vamos fazer isso de forma é mais, isso aí. Amém, mais isso mesmo. escalada. Isso Fechou? Filipão, Valeu meu pelo irmão, convite. muito obrigado, Valeu, velho. Que papo muito incrível. legal. E ó, é assim como você gravou o seu vídeo lá na parede prega lá. É, hoje você tá. Hoje tem visagismo, né, cara? Você tá legal, seus dentes estão perfeitos. Aqui tá tudo desarrumado, aquele videozinho. Né? A lousa é com IA, você fala, aparece. Antigamente escrevia lá com carvão, o negócio era. Cara, mas olha, essa documentação, esse podcast nosso está documentando, cara, o início grande marco, né? De um marco de uma transformação pro país. Porque, óbvio, se a gente faz um movimento desse tamanho que nós estamos criando, nós modificamos o PIB do país. É isso aí. Que a maior parte passa pela comercialização, por venda de coisas, né, os impostos. Então nós estamos fazendo um movimento de mudar o país, cara. Que legal, tá, gente? Vamos fazer isso acontecer. Só para fechar, o que é que então a galera, do que pode falar versus o que a gente quer falar, que dá vontade, mas aí o que o pessoal, a audiência que tá para acompanhar, continuar acompanhando a gente aí, o que vem por aí para fortalecer isso, em termos de solução dentro do que é possível? Assim, a parte da IA é o principal hoje, porque é relacionamento. A gente quer aumentar a produtividade e relacionamento. Tem até uma recente que a gente está desenvolvendo, que é o seguinte: ela fica olhando os stories do cliente e mandando mensagem para ele no WhatsApp. Você não consegue identificar. Você imagina como que alguém tá olhando seus stories e está mandando mensagem? Porque, cara, total. E é um negócio que é tipo assim, sempre, relacionamento. Hoje, a tecnologia está num avanço tão grande que as pessoas evitam relacionamento. Todo mundo quer clicar e pedir alguma coisa, mas ninguém quer falar com ninguém. E aí você imagina a gente está investindo num negócio totalmente diferente, né? Vamos trazer relacionamento, vamos trazer conexão, porque venda é isso. Com tecnologia. E uma possibilidade de ganhar dinheiro de forma escalável que vocês nunca viram. Não, no mundo, tá? Porque nós estamos pensando em Brasil, tá? Mas no mundo... Não, isso é uma escala mundial, cara. Nós vamos fazer isso acontecer. Aguarde por muito pouco. A gente vai mais uma vez revolucionar o mercado de vendas do país. É isso aí, valeu. Galera, obrigado a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo podcast A Vida é uma Venda. Valeu. Valeu.